Olá, 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 estamos gravando. É, Uhum. Hoje a gente vai dar continuidade aqui às nossas leituras, às nossas discussões sobre a obra do Joyce. Mais uma vez a gente está lendo a obra O Dublinenses, que é a coletânea de contos, né, do autor. A gente está aqui o conto da vez é esse chamado A Casa de Pensão. Ele é ali o sexto, talvez o sexto ou sétimo conto. A Ixi, Casa de agora você me Pensão, um, dois, pegou. três, Um, dois, três, seis, quatro, sétimo. cinco, Sétimo conto. seis. Estamos nos aproximando ali da metade do livro. E olha que interessante, ó. Se você pegar o marca-texto aqui, ó, a gente já avançou relativamente bem, porque são 15 contos, a gente tá no sétimo. Então, É, mas mas olha chegamos na só metade, até onde tá, ó. Só avançou isso Vixe, aqui do Maria. livro. O que Os outros são maiores? vai chegar mais pra frente, vão ter uns que são consideravelmente maiores, principalmente o último. O último é bem grande mesmo. Assim, acho que o Mas aí a gente último. chama de conto do mesmo jeito? O Não, né? último, eu acho que ele entra quase como uma novela, talvez, porque inclusive ele é publicado separadamente, sozinho, em algumas publicações tem ele, aquelas edições da Penguin, que são as edições mais econômicas, tem uma que é só o Conto Os Dos Mortos, mortos. esse, que é o conto mais assim, que se destaca desse livro. Muita gente considera o melhor, mas é só porque ele é o que se O Graça destaca também mais. é grande, né? Bem O grandinho, é. penúltimo também é grande. É, tem outro também que é acho que é Um Caso Doloroso, também é bem grandinho. Aí mais pra frente vai ficando assim maior os contos, mas assim, como você vinha falando antes de eu começar de colocar pra gravar, ele tem ali uma espécie de linearidade que se aplica nisso também, porque os contos eles nunca nunca destoam muito um do outro, tá entendendo? Tipo assim, é como se tivesse uma atmosfera ali, uma certa uma familiaridade entre os contos que dá a impressão de que estão todos no mesmo universo, estão todos ali, por exemplo, o conto de hoje fala sobre tal personagem. Esse cara pode muito bem ser vizinho do personagem do conto anterior, sabe? Esse tipo de coisa. Nos que eu tava devendo, inclusive, que foi o anterior, que era da empregada, Sim, né? E nesse, no caso dos dois galantes, né? sim. No caso de pensão e no próximo que eu já me adiantei, os três têm referências, como você bem mencionou, até na discussão anterior. Tá passando uma carreata aqui, tá vendo? Ave Maria, coisas da vida, né? Vida É, não, acontecendo. mês de eleição é assim. É assim, é tipo metralhador de jingle político pra todos os lados. Descansar e dormir, não, né? Não, não, não. Não. E nem pode, né? Não, pode não. Eu acho que é porque tá tendo alguma concentração do cara. Aí eu acho que quando o Entendi. cara tá lá, parece que pode. Ou a pessoa, a mulher. Não sei, ou o candidato. Aí eu, Deve eu ser só acho que um pode. moídozinho, né? É. Sim, você tava Não, dizendo? eu tava dizendo que você fez referência à proximidade dos personagens, né? Então, nesses três contos, eu achei que intensificou a presença e a referência a Ulisses. Sim. Né? Tipo, ó, esse aqui vai estar lá, esse É, aqui vai estar numa outra situação, mas vai estar lá. é. Né? Então, Isso, nas notinhas de rodapé. sim, isso reforça aquela sensação que a gente já discutiu, acho que desde o primeiro que a gente vem falando, que é tipo assim, uma hora ou outra a gente vai voltar para esse conto. Tipo assim, Sim. quando você leva em consideração ler a obra inteira, uma hora a gente Uhum. vai voltar para esse livro. Porque Vai. é como se estivesse experimentando para desenvolver algo que mais na frente vai ser bem maior em tipo número de páginas, como Literalmente. maior em Literal e exato, nos dois porque sentidos, né? vai ser é uma experimentação. Enquanto experimentação é um negócio fascinante, porque o próprio tradutor, eu comentei isso uma vez aqui, ele comenta que esse livro parece ser o mais assim acabadinho, mais finalizado, mais, sabe, bonito, mais tudo, todas as peças encaixando. Isso é para um livro que dá para ler como um tipo de experimentação, é absurdo que isso seja tão bem feito, porque é muito massa. Eu já tive situações em que eu li obras anteriores de autores de livros que eu gostava muito e que eu não gostei.
por causa dessa questão. E aqui tipo, é incrível como esse padrão de qualidade fica tão absurdo. Eu acho que ele devia... Será que ele era tipo aqueles... como é? É uma espécie de sociopatia mesmo, né? Tipo, de psicose no aparar arestas, porque não é Sim. normal isso aqui. Não é normal essa perfeição. Aham. Não é, né? Tipo Aham. assim, eu acho que o povo diz que é da psicanálise, fala da psicose no sentido do controle, né? Aham. E aí, eu acho que tem outra coisa que, pra mim, agora que a gente tá chegando na metade, sem ser a metade, né? Mas não é muito. Na Aham. metade do quantitativo de contos, mas não na metade do livro exatamente. Sim, sim. É a outra linearidade que é no crescimento dos personagens, no crescimento cronológico, Sim. né? Então a gente saiu lá da primeira infância, lá a gente já tá na vida adulta, são jovens adultos. Sim. Os temas já são bem mais, né, carregados, bem mais sérios. Sim. Apesar desses temas serem mais carregados, porque os personagens trazem esse peso da vivência, eles continuam sendo baseados nos aspectos morais. Sim. Religiosos e morais. Total. Sempre, né? É sempre... E aí, o caso de pensão não foge a isso. Sim, isso. E o exemplo, pensar a questão moral nesse conto é massa porque parece que foi feito para isso, assim. Só para dar um resumo do que se trata, o conto A Casa de Pensão, ele vai narrar a história de uma família, né? A família Mooney, assim, a senhora Mooney, que é a dona dessa casa de pensão. Ele vai descrever a personalidade dela muito bem, como uma mulher muito, assim, resolvida, uma personagem muito forte. E aí, dentro dessa, ela acaba transformando a casa dela numa pensão que é frequentada basicamente por jovens. E aí entra aquela questão que você falou do jovem adulto, ser vamos dizer assim, o objeto dessa etapa da coletânea como um todo. E aí, nesse contexto de jovens e dessa família, a filha da dona da casa de pensão acaba tendo ali um relacionamento, uma questão, um relacionamento, um namoro, alguma coisa assim, com um dos rapazes da pensão. Pegação, basicamente. Com um dos rapazes da pensão. E aí, eles estão naquela situação de tipo assim, dá a entender logo no início, depois fica claro o que aconteceu, mas dá a entender que eles dois fizeram alguma coisa que não era pra ter feito, que deu consequências que não eram pra ter dado, consequências ali barriguísticas, vamos dizer assim, consequências de 9 meses, e aí é o tchan. Depois de 9 meses você vê o resultado. Exato, exatamente. E aí é legal falar desse jeito, porque é mais ou menos esse o tom que eles usam. Tipo assim, ninguém diz, a menina engravidou. Ninguém fala isso, fica assim. Não. Tipo, deu a entender, parece que eles dois... Sabe uma coisa meio fofoca, assim, sabe? E aí o drama do negócio, a questão principal do conto, na real, é o peso... O que as pessoas vão falar. O que as pessoas vão falar, exato. O peso da opinião sobre essa consequência desse relacionamento, que afeta o relacionamento, afeta o futuro deles dois, porque eles têm essa carga para decidir se vão ficar juntos ou não. Tipo, tem meio que essa obrigação deles ficarem juntos. E aí você avança várias e várias e várias camadas, porque você vai se perguntar se ele deve, se ele gosta, se ele gostou até o ponto em que ela engravidou e depois não gostou mais, se nunca gostou. E tipo, tudo isso nesse furacão da situação de uma jovem que engravidou. Sem falar no ponto de que existe toda uma discussão do fato de que, por ela ser uma mulher, a situação se multiplica por 30. Que tipo, o cara poderia muito bem acordar na madrugada, fugir e pronto. A vida dele estava resolvida. Agora ela não. A situação para ela é complicada.
E você sabe que você tá colocando pontos aí que eu volto. Eu acho que eu repeti isso em todos os nossos encontros, né? O quanto as questões morais elas caminham lado a lado Sim, com a hipocrisia nossa de cada dia. total. Por quê? Na página 74 da nossa, eu marquei aqui que ela, no finalzinho, na antepenúltima frase do penúltimo capítulo, ela diz assim, né, que a senhora Mooney, ela lidava com os Sim, problemas morais como um cutelo lida com a carne. E sim. nesse caso tinha tomado uma decisão. E Eu aí ela grifei faz, também essa parte aqui. pois é. E ele faz essa análise, ele traz essa reflexão, né, da associação com o cutelo. Mas, ao mesmo tempo, ela tomou uma decisão. Qual foi a decisão dela? De fazer vista grossa aos outros pretendentes. Aham, Porque tinham vários que estavam ali chavecando. E aí você falou na preocupação com a reputação da menina, do casal. Mas ela tinha preocupação com a pensão, sim, porque a pensão já tinha tomado tipo assim, já tinha se tornado uma certa sim. referência. Então, aquele caso era ruim para os. Se não tivesse um desfecho adequado ao que as pessoas pensavam, era ruim Aham, economicamente. sim, sim. Ele pensa do mesmo jeito, tipo, ele não. A preocupação dele, eu acho que ele podia até gostar da menina. Uhum. Mas a preocupação dele é o que, que meu chefe vai pensar dessa Exato, situação. exato. Então, assim, gente, esses aspectos morais, assim, são tão assim. Isso, né? Cutelo para cortar o quê? Aham. Como se ela tivesse todo esse poder, né? De cortar com o cutelo. Pois é. E aí, por que com os outros ela achava ruim? Aí esse, porque tinha talvez um futuro promissor lá no escritório que ele trabalhava, Aham. né? O irmão dela que só aparece no final também, que todo mundo sabia que ela ficava de madrugada esperando por ele, Aham. né? De noitão. Eu deduzi que fosse de madrugada. E ninguém fazia nada. É, pois é. É como se, tipo assim, e isso fica bem claro, essa questão da vista grossa que ela faz, na relação dela com a menina. Porque, tipo assim, a filha sabe que a mãe sabe, a mãe sabe que a filha sabe que a mãe sabe, e no entanto fica esse, sabe? Fica esse silêncio assim, tipo, olha. E é engraçado porque tem uma hora que ela fica fazendo uns cálculos mentais, assim, né? Tipo, olha, bom, se eu falar agora, vai dar a entender. Ou melhor, eu não quero falar agora. Mas se eu deixar pra falar mais pra frente, vai dar a entender que eu fui assim, conivente. Que eu sabia que você tava ficando com o menino lá, provavelmente tava fazendo coisas que levariam ao que levou, mas eu não fiz nada. Então eu não posso esperar muito pra não dar a entender que eu tava deixando. Mas também se eu falar logo, vai parecer que eu sou uma intrometida, assim, sabe? Tipo, sabe? É como se. Faz cara de paisagem até onde é conveniente. E Exato. aí, Jorge, isso me remete, mais uma vez, às origens religiosas, Sim, muito forte. né? Por quê? Porque você vai lá para a igreja, você faz tudo de acordo com o que está todo mundo esperando. Você sente levanta, sente levanta, sente levanta, mas é quando você passa da porta da igreja, né? Aham. O seu cutelo não é tão afiado É, assim, porque tudo exatamente. depende, lá, lá, lá. E aí, o quanto isso é tão corriqueiro, e aí, se a gente olhar para as coisas do nosso cotidiano, aquela bagunça lá da casa abandonada, não sei se chegou a ouvir o Sim, podcast. vi. Eu não cheguei a ouvir, mas eu ouvi mais ou menos do que é que se tratava. De resumo, o cara, o repórter, que passava com o cachorro e achava aquela casa abandonada numa área super nobre de São Paulo. Estranho, porque é só prédios milionários ali. E Aham. aí ele descobriu que morava uma mulher lá. Aí na investigação ele descobriu que todo mundo sabia que desde os anos 2000 a mulher que mora lá é uma procurada do FBI. Absurdo, Todo né? mundo. Não, todo mundo sabe e todo mundo finge que não vê. Aham. E aí tem um outro ponto. Eu estive no Rio, aí na visita lá na Academia Brasileira de Letras, eu perguntei, minha gente, onde você vê Machado de Assis? Ele tem alguma referência que ele faz a José de Alencar. Isso sempre me incomodou, porque, tipo, que negócio, né? Fissura, né?
Tudo bem que José de Alencar foi né, padrinho dele literário, mas entre Marcelo Machado de Assis tem um busto enorme de José de Alencar. Quem é o patrono da cadeira de Machado de Assis? É José de Alencar. Tudo é José de Alencar. Aí um menino disse assim, isso se chama culpa, o menino estava no passeio, por quê? Por causa da história de que ele é o pai do filho de José de Alencar, de Mário Alencar. Rola essa fofoca. Como foi que surgiu? Como foi que surgiu essa fofoca? Humberto de Campos, que é outro imortal, escrevia uns diários, Jorge, pessoais. Aí ele falava sobre as personalidades da época. Num dos comentários que ele faz num diário pessoal, ele diz que Machado de Assis que é o pai de Mário de Alencar. Aí, depois que Humberto de Campos morreu, o que fizeram? Tipo o que fizeram com Kafka. Publicaram os livros. Os diários. Isso é muito. Eu acho meio controverso essas publicações de diário. Eu fico meio assim com o pé atrás Pois é. Mas tipo... aí eu fiquei. Você sabe o que eu fiquei pensando? Tipo, eu escrevo diário. Aí você fica pensando, meu Deus do céu, eu não sou Humberto de Campos, não tô escrevendo sobre Machado de Assis. Mas, tipo, o que vão fazer com as minhas coisas? Mas qual é o meu ponto? Se Humberto de Campos escreveu isso, e ele, como um acadêmico, um imortal, que Mário de Alencar também foi imortal, todo mundo fofocava sobre isso. Total. E aí tem aquela conversa de que Machado de Assis não passou os genes para ninguém. E ele era o padrinho literário de Mário de Alencar. Será que era só o padrinho literário? O negócio é muito, meio esquisito, né? E tipo, uma coisa que tá assim nos bastidores de dois dos maiores pilares da... Não, ainda lhe digo mais. Dessa fofoca, reza a lenda que Dom Casmurro, Memórias Póstumas e Quincas Borba são 3 vertentes diferentes sobre adultério. Um é o marido traído, outro é o homem que trai, outro é a mulher que trai. São os 3. São perspectivas que seria a referência Machado de Assis, José de Alencar e a danada da mulher de José de Alencar. A mulher de José de Alencar. Mas, tipo, o meu ponto voltando pra casa de pensão, é o mesmo. São coisas que todo mundo sabe. E todo mundo finge que não vê. Mas vê como isso explica a obsessão de Machado de Assis com José de Alencar. Explica total. E tipo assim, e é um negócio que, tipo, como vocês trazendo, tipo, tá ali, todo mundo sabe, todo mundo da pensão sabia disso, nem Sim. todo mundo falava, mas tava lá. Mas tava lá, porque todo mundo sabia que ela ia esperar por ele pra esquentar o jantar, deixava o jantar dele lá, e não sei o que. Vai lá, vamos trocar a vela. Vem cá, acende a minha vela sua. E é de uma ironia, essa cena, ao mesmo tempo é de uma cumplicidade, assim, muito bonita, mas por outro lado é de uma ironia, assim, engraçada, porque, tipo, todo mundo sabe que ele não tá escancarando o que acontece, o que vai acontecer ali, e ele não tá escancarando de propósito, que é para que a gente saiba por trás do que ele tá dizendo. Isso é maravilhoso, Exatamente. É muito massa. E aí, eu não sei você, mas aí eu começo a me perguntar assim, meu Deus do céu, é muita inocência da minha parte pensar que as pessoas não veem o que eu vejo. Né? Sim, porque sim. é isso que Joyce está fazendo aqui. Ele está dizendo, o iludido, todo mundo sabe. Aquela viradinha do irmão na escada olhando pro cara, tipo... como quem diz, ó, tô de viu? olho, se não oriente. Mexa com ela. Se oriente. Mas, tipo... E esse tempo todo que eu já tava mexendo e você não tava vendo antes? Tipo, o pessoal não quer ter um nível de comprometimento suficiente pra tomar um partido, mas ao mesmo tempo tá julgando. Mas ao mesmo tempo não deixa de fazer o julgamento moral, religioso, tudo isso. Total. E aí voltando àquele negócio lá da idade, na 76, no primeiro parágrafo, ele faz uma menção de que o menino tinha de 34 a 35 anos, então a juventude não seria mais desculpa. E aí eu me lembrei da nossa primeira discussão sobre a idade do menino, de ser uma criança, mas sendo narrada por Joyce, né?
E aí, o quanto Sim, essa sim. coisa da maturidade psicológica, ela é muito complexa, porque não é o cronológico. Se você pensar, não, uma pessoa de 35 anos é uma pessoa madura, com referência a quem? É, não necessariamente, né? Não necessariamente. Pois é. Então, eu acho que o menino lá do primeiro era muito mais maduro do que esses aqui. Tinha um O nível menino de, tinha de uma complexidade sagacidade muito bem. maior. Totalmente. Pois é, ele fazia algumas observações que, óbvio, naquela discussão a gente ficou. Não, mas a visão é de quem? É de Joyce? É do narrador? Ou é do menino? Quem é? Ou é nossa interpretando o que o menino está falando? Isso, Existia dúvida. esse exercício é muito massa de se fazer do ponto de vista, porque lá na próxima obra, no retrato do artista, isso fica muito claro também. Que você tem ali um narrador, você tem um personagem, só que a subjetividade do personagem afeta o que o narrador está dizendo. Então, tipo, o narrador está falando como um narrador, ou seja, ele não tem uma idade, ele não é uma criança, não é um adulto, mas ele fala de um jeito meio infantilizado, sabe? Para dar aquele tom de infância. E é mais ou menos Uhum. isso que ele faz aqui no sentido inverso, porque aqui o narrador fala bem, mas quem tá falando é uma criança. Então, tipo, essa meio que tá lá e cá ao mesmo tempo. Isso é fascinante, é muito massa. E é um exercício até de análise desses aspectos morais, Jorge, que tem sido para mim bem louco, mas muito rico de entender a importância da flexibilização do olhar, não é? Totalmente, Porque totalmente. se não tem a verdade absoluta, ela vai variar de acordo com o que cada um vê. Se eu vou mudar de opinião, aí eu tenho que me colocar no lugar da senhorinha Money, que tem certeza que é uma pessoa muito moralista. Ela tem certeza que é. Mas eu, Sim. julgando, porque é o que a gente faz, eu digo que ela não é. Que ela é muito ela da hipócrita. Ela pode morrer indo pra igreja lá de São Jorge, fazer o que ela quiser, mas tipo, não, querida, não. Mas se eu sair do meu olhar de julgadora e for pro lugar dela, né? Ela tomou a decisão de quê? De deixar a coisa acontecer, porque o rapaz era um bom rapaz, mas aí tinha que impor limites, porque a coisa desandou, porque, sei lá, engravidou, Eu porque acho tinha que que dar uma. tipo, ela meio que fica nessa suspensão de não saber até onde vai. Mas, apesar de ter essa suspensão de não saber até onde vai, ela se coloca numa postura de que sabe. É tipo assim, aí vem essa hipocrisia que você falou, que tipo assim, é como se ela, não, eu resolvo tudo, eu sou assim, eu sou resolvida. E no final das contas não resolveu nada. E você É sabe o que é outra tipo, coisa louca? É uma mulher, é uma mulher que é outra mulher que resolve. é sim, é verdade. Porque apesar da família ser toda completa, é ela que tá à frente do negócio, é ela que, né, num período que também não é favorável. O cara da família desandou tudo, né? Se fosse depender dele, a família tava no lixo. Exatamente, é um zero à esquerda. Quem segurou a barra totalmente foi ela. Quem segurou tudo foi ela. Exatamente. E aí, talvez, não sei nem se a gente pode dizer isso, né? Porque tem coisa que a gente não pode mais dizer, mas talvez ela flexibilize o olhar diante da filha, para permitir que a filha tenha as experiências da mulher dentro de casa, Tô né? Para entendendo, de tô repente não entendendo. ser como a outra menina lá do que foi trabalhar fora e aí encontrou os dois galantes, enfim. Tem uma questão que eu vejo assim dela não querer que a filha passe por algumas coisas que ela passou, né? Tipo um casamento que não deu certo. Aí Uhum. ela tem esse cuidado. E a questão moral, eu acho interessante que ela aparece aí. Tá dando pra escutar direitinho? Que tá zoada, tá grande aí. Tá. Tá. Aí, tipo, tem dois momentos que eu percebi que essa questão moral aparece além dessa questão da, da mãe, né? Tipo, quando a gente olha pelo ponto de vista do cara, do pai.
Do pai do bebê, no caso. Que, tipo, você vê que a preocupação dele é o fato dele trabalhar com uma figura religiosa. Então, tipo assim, ele trabalha com a figura religiosa, ele não pode ser o cara que engravidou uma menina antes do casamento. Como é que vai ficar o emprego dele? E outra coisa que eu achei legal também, ainda nessa questão que a gente vê a religião como um braço de poder, assim, de valor, é... quando a mãe pensa em acabar com o relacionamento, quem autoriza é o padre. Quem resolve tudo é o padre. É como se o padre tivesse uma autoridade jurídica ali. É quase como se fosse um juiz. Uhum. E aí você vê uma outra coisa do preconceito e como essas coisas sem noção até se entrelaçam. Tem uma hora que ele acha que ela é vulgar porque ela fala errado, a menina, né? E tipo assim, gente, você com 1 milhão de problemas, você vai se preocupar com o preconceito linguístico, né? E assim, você não lembrou disso quando você tava lá, aproveitando da menina, né? Quando ela tava lá esquentando a sopa pra você, pegando o fogo da sua vela, né? E aí, se a gente olhar o contexto, né? Onde o homem é privilegiado, a dificuldade de estudar, né? Que ainda é muito forte nesse período. Aí ele reclama porque ela fala porque pra mim comer, pra eu vir. Mas aí o padre diz que pode casar, tá tudo bem. Ah, fala sério, bicho. Poxa, né? E aí teve um ponto, de novo na hipocrisia, que é quando ela tá esperando a mãe conversar com ele. Ela já sabe o que elas fizeram um acordo pra botar ele no canto de parede. Eu tô te ouvindo. Você tá aqui ouvindo, tá muito alto, ó. Dá pra escutar daí? O carro de som tá passando mesmo aqui na hora. Por isso que eu tô no mudo, mas eu espero que ele esteja só passando e não vá parar aqui na minha porta. Eu acho que ele vai ficar aí um pouquinho. Tá passando agora. Mas dá pra lhe ouvir. Dá. Mas dá pra lhe ouvir. Eu consigo lhe escutar de boa por causa do fone, mas você tá me escutando? Tô escutando. Esse negócio que você falou... Se ficar ruim, eu grito. Tá bom. Esse negócio que você falou de colocar ele no canto da parede, eu achei legal porque até isso acontece nas entrelinhas, assim. Tipo, o próprio Doran, o próprio cara já entendeu que, tipo assim, ou ele foge, ou ele vai ter que casar com ela. Então, ele tá aí entre essa balança de, tipo assim, o peso de investir em algo que vai levar à liberdade dele. Então, tipo assim, ele não vai ter mais a liberdade que ele tinha. Porém, se ele for embora, ele vai levar com ele o peso na consciência de ter abandonado a menina, porque a única via de sair disso é abandonando ela. E o peso na consciência nada mais é do que o peso moral da igreja. É total, isso é porque maravilhoso. A preocupação dele não é com ela. A preocupação dele é com a mesma coisa da mãe. O que vão pensar? Mas e o padre, a igreja, e o meu chefe? E o patrão, né? E chefe. Então você vê como é louco, bicho. Aí ele vai fazer um negócio que ele não quer, que não faz sentido pra ele. Nem pra menina, pô. Assim, a menina acho que gostava dele, mas enfim. É todo mundo com esse negócio tão entranhado. Agora o cachorro começou a latir aqui. Um negócio tão entranhado no subconsciente. Ele quer brincar com minha mãe agora. É um negócio tão entranhado no subconsciente. Peraí, gente. Aí eu que não ouço. Vou tentar aqui. Peraí. Não, meu filho, isso aí é porque ele foi pra... Eu levei ele pro daycare hoje. Aí ele chega exausto.
Aí ele tava dormindo. Aí ele acorda, quando ele chega, dorme. Quando ele acorda, ele come. Quando depois que ele come, ele liga a bateria. É, igual a criança. E não para, não. Aí, Ele tá tipo, você tá conversando com a tela do computador enquanto podia estar brincando comigo, né? exato. Não, ele pressiona. Tá me ouvindo? Tô sim. Me ouve? Mas é Dá pra muito escutar. alto. Dá pra escutar sim. Agora eu tô. Pronto, agora eu tô ouvindo. Melhorou. Porque aí vai até não sei que hora. É pelo menos uns 40 minutos lá aqui. Eu E aí o acho. que me incomoda é que. Eu acho assim, tipo, eu acho massa você ter dito isso porque é o tema principal do negócio. É tipo, ele não tá preocupado com ela, ele tá preocupado com as consequências morais da decisão dele. Isso é fascinante porque ninguém fala. Isso a gente percebe. Ninguém diz em canto nenhum, mas Joyce faz questão de deixar muito claro. Exatamente. E aí aquela primeira frase lá das questões morais que ela resolve como quem usa um cutelo. Gente do céu. Ele tá sendo tão irônico ali, porque é por ironia, porque o que ela faz é imoral. É imoral o que ela faz, enquanto mãe, né? Enquanto religiosa. E você Porque ela deixa vê. isso acontecer. E você vê o peso desses valores nos personagens, que é fascinante, que é tipo assim, isso só toma a proporção que toma depois que a moral impõe uma decisão ali, um julgamento. Porque, por exemplo, antes disso, e aí Joyce faz isso magistralmente, que é mostrar essa cumplicidade deles. Tipo assim, quando ela esperava ele, tipo, tinha um negócio ali que era muito bonito. Um afeto muito assim, puro, um negócio muito legal, sabe? Que vira Era totalmente a bonitinho chave. de ver. Era bonitinho, mas vira totalmente a chave depois que passa a ser um peso moral. Depois que tem essa moral associada, né? Exatamente. Então, assim, oi? Como assim? A sua moral ela só vale quando chega nos 45 do segundo tempo, porque até então tá todo mundo assim fazendo cara de paisagem, que é se a gente voltar lá para trás pro primeiro, quando o padre morre, o padre supostamente pedófilo, né? Mas o padre era ótimo, mas ele só deixou o cálice cair. Que cálice é esse, Senhor? Né? Então assim, Totalmente. fala sério. E todos os outros é do mesmo jeito. O dos dois galantes, o que acontece? Você tem uma briga, o cara é um pé rapado, não vale nada, e vem dizer que a mulher é uma empregadinha, faz a mulher roubar por causa dele, mas é a mulher que não vale nada. E o outro com medo que o outro traia ele, que ele também não vale nada. Gente, É a mesma coisa, é o mesmo padrão, é o mesmo padrão é muito massa isso. É muito e massa. aí, o seu primeiro comentário na nossa conversa de hoje, que eu nem sei se foi na parte gravada, que é o aspecto dessa humanidade. Porque nós somos isso. Né? E eu acho que é por isso que eu acho que ele é, sabe, essa psicose dele nas coisas amarradinhas. Porque não é possível, gente. Isso aqui não é o resultado de um trabalho normal de escrita. Ele não é normal porque ele é James Joyce, né? Mas assim, mas como você bem colocou, Jorge, pro primeiro trabalho você pegar o cara com um negócio desse tão amarradinho, tão. Com esse nível de camada, né? De profundidade, complexidade. E o quanto ele consegue envolver a gente nesses aspectos humanos com a mesma intensidade em todos os contos. Aham. Então, não é normal. E aí, quando eu acho que é isso, são essas questões humanas, esses paradoxos, né, que ele mesmo aborda, essa sutileza na ironia, né, de dizer você, querido leitor, só falta fazer como Machado, né? Você, querido leitor. Meu igual, né? Meu igual. Exato. O supra-sumo da moralidade é você. Só que não, né? E aí, tipo, você fica. Né?
Aí você reclama do Doran, da própria Polly, da senhora Mone, mas nós somos todos eles. Todos eles, É tipo, né? tem essa questão dos papéis, né? Tipo, todo mundo tem que fazer o seu papel ali, o que se espera. Todo mundo tem que fazer o que se espera e Esse é o pulo do gato. todo mundo tem que fazer o que se espera. Ela tem que gostar dele porque ele ficou com ela e aí ele tem que casar, porque mesmo contra a vontade dele, mas ele tem que casar e ela Porque o tem que, que o que chefe vai pensar? Tipo assim, meu amigo, o que, que seu chefe tem a ver com quem você vai casar, né? Nada. O que que o padre tem a ver? Nada, mas é o padre quem nada. decide. Exato. É a autoridade moral é o padre. Eu gosto É, que ele tem uma eles pararam postura. na tua porta, viu? É, tá muito forte, né, agora. É porque agora começou o discurso. É, porque agora é a deputada que tá falando. A candidata, né? Aí, tipo, mas a gente já tá meio que, infelizmente, não vai dar pra continuar falando E muito, muito, muito. Mas, tipo, eu queria só mais dizer assim, que, tipo, tem questões nesse conto que são colocadas propositalmente por debaixo do pano que se tornam mais fortes justamente por isso. Tipo, ele uhum. fala de aborto, ele fala de gravidez em um contexto católico antes do casamento. Ele fala da influência de uma mulher que segurou a família todinha e tem um peso moral sobre ela a ser passado para a filha. Ele fala da negligência do pai. Ele fala, tipo, do filho que repete os passos do pai e é um valentão, assim, que provavelmente não vai para canto nenhum. Então, tipo, tudo isso em pouquíssimas páginas. Eu não me conformo com isso, é fascinante, cara. O cara é um gênio, gente. O cara é um gênio. Ele é um gênio. Sinceramente, não tem outra referência. Aqui ele faz ainda referência, né? O Doran volta em Ulisses. Aí ele explica, né, que Polly, que é a menina, é um apelido de Mary, né? E aí pode ser Polly ou Molly, que era Molly Bloom, que volta em Ulisses. Então, assim, essa galera todinha aqui vai estar lá. Vai estar lá. Né? E aí, essa coisa. E aí, uma explicação que eu achei importante é de o Doran ser o estrangeiro, né? E aí, esse ponto que você mencionou anteriormente sobre ou ele foge, mas aí ele vai ter que conviver com a culpa, né? A estilo Machado de Assis. Que é algo já recorrente na obra do Joyce. É algo que reaparece no retrato do artista muito. O grande tema do retrato, ou melhor, o grande tema do personagem do retrato, que é o Steven, que começa no retrato e continua no Ulisses, é isso, de tipo, ir embora e conviver com uma espécie de culpa porque foi embora. No caso de Steven é em relação à mãe dele. Mas aí isso é da própria natureza da obra de Joyce. Esse dilema. Tipo, eu queria. Tem uma hora que ele fala um trecho muito bonito que ele diz: eu só queria voar e ir embora para outro país e, tipo, e não ter que lidar mais com esses problemas. Vou Tipo, cara, chorar. problemas que você criou, né? Pô, são responsabilidades suas. Então, tipo, Mas fica aí e segura a barco. eu vou e volto a te dizer, essa culpa é toda cultivada e construída pela igreja. É a influência da igreja. Eu não vou nem dizer do cristianismo, não, porque o cristianismo eu penso que não é por aí, mas é da igreja, É sim. né? Então, assim, Da é moral e da de igreja, se né? você não fizer o que está sendo dito, você vai para o inferno. E lá, 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 e essa coisa tudo de botar culpa, né? Então, tudo que você faz, a culpa é muito maior. É Sim, muito maior, totalmente, né? totalmente. E aí eu já vou deixar a deixa ótima do próximo, porque o próximo tem três referências que eu acho maravilhosas, mas eu só vou citar no próximo. Mas o título é um trecho do livro dos reis da Bíblia.
Porque tudo deste Senhor é baseado, gira em torno disso. na religião, né? E aí eu boto a Bíblia toda porque não é só o Evangelho, né? Mas Tem essa uma força, né? Uma presença muito, muito forte da religião. Tipo, ele só casa com ela por causa da religião. Tem essa força que empurra todos os personagens, é uma força moral. Isso é muito evidente na obra dele. Eu tenho a impressão de que isso se espalha por toda a obra, né? E aí eu acho que eu fiz essa pergunta para você no início, tipo assim, se ele tinha se todos esses textos não têm um caráter assim, acho difícil não ter, um pouco biográfico mesmo, por causa da relação dele com a religião, né? A educação dele foi muito similar ao do menino, né? Então eu acredito que é muito dele, é da culpa dele. São coisas, não tem como ele trazer tanta culpa, tanta moralidade e tanta hipocrisia para dentro do texto que seja só criação literária. Tá ruim? Tá ruim. Tudo bem, amiga. Só pra você ter uma ideia, ó. Só pra você ter uma ideia. Tá bem alto. Bem alto. Tá. Ixi, mano. Tá Parada na bem tua alto. porta. Mas te agradeço por ter vindo de todo jeito, mas foi ótimo. Na próxima semana a gente. Eu já tô encerrando. A gente conversa sobre uma pequena nuvem. Não, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Não tem condição, pobre. Não tem. Mas assim, eu tô achando graça porque mesmo assim foi muito massa. Eu fiquei muitíssimo satisfeito. Muito massa mesmo. Obrigada, Jorge, por essa Eu que agradeço pela sua presença. Foi muito legal mesmo. Valeu. Bom comício. Eu vou lá pra casa da minha avó, vou pro outro canto, que aqui tá impossível. Ei, tchau. Até o próximo. Até mais.